Vamos ler a Santa Palavra do Senhor Jesus? Eu tinha dado um tempo, para transmitir a Santa Palavra do Senhor, mas o tempo é do homem, né? Nós temos que pregar a Santa Palavra do Senhor todos os dias. Acompanhe. No livro de São Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos ouvintes da Santa Palavra do Senhor Jesus, esta palavra é fiel e verdadeira. Quando Jesus estava para ser morto, foi um processo que ele passou muito difícil, até mesmo para os seus discípulos. Pedro, ele era um discípulo do Senhor Jesus, bem cheguei, né? Aquele amigão. E ele assistindo ali o sofrimento do Senhor Jesus, ele estava muito triste, né? E aproximou ali os seus acusadores, acusando Pedro, né? Que ele andava com o Senhor Jesus e parecia com o Senhor Jesus. E que ele era também Galileu. E Pedro, quando ele viu muito sofrido, né, o sofrimento do Criador, o Senhor Jesus, aquelas mulheres começou a acusar ele, dizendo que Pedro era um deles que andava com o Senhor Jesus. Pedro achava que ia morrer também naquele dia, né? E Pedro começou a negar e dizer: Eu não conheço esse homem. Porque, meus amados, os acusadores, quando começam a acusar, fica difícil a sua defesa. E aqui tinha mulheres e homens acusando São Pedro, né? E São Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus, dizendo que ele ia negar ele. E São Pedro dizia que não ia negar o Senhor Jesus.
Mas as palavras do Senhor Jesus é fiel e verdadeira. Quando ele fala, ele cumpre. E aconteceu aqui que Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, diante dos seus acusadores. E o Senhor Jesus tinha falado para São Pedro que ele ia negar, e 3 vezes. E ele negou. E ele negou, mas também ele lembrou das santas palavras do Senhor Jesus, que dizia que antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E ali, meus amados, foi uma peleja, né? Como nos dias de hoje, muitos estão passando peleja com os acusadores. E aqui não foi diferente. Trazendo essa mensagem para os dias de hoje, muitos estão sendo perseguidos, muitos irmãos sendo acusados. Meus queridos amados da Santa Palavra do Senhor, o Senhor Jesus não olha a nossa aparência, Ele olha para o nosso coração. Os que estão sendo perseguidos, eles têm que achar a sua defesa, né? Se nós for sinceros com o Senhor Jesus, com a sua Santa Palavra, nenhuma pedra não vai nos atingir. E aqui, Pedro negou, mas ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. Se nós se arrepende, o Senhor Jesus também se arrepende junto. Entrega a nossa vitória. Muitos ficam acusando, achando que nós somos perfeitos, porque perfeito mesmo só o Senhor Jesus. Mas nós temos que se arrepender daquilo, né, que está acontecendo, né, nas nossas vidas. Nós temos que chorar, nós temos que orar, para que o Senhor Jesus venha desviar nós, né, das acusações. Quantas das vezes São Pedro chorou muito, porque ele o amava. O que é mais importante na nossa vida é o amor. Se nós amamos o Senhor Jesus, nós vamos suportar as acusações. E quantas das vezes os pastores são acusados, né? Recebe cada pedrada, né? O saudoso irmão missionário Davi Miranda, ele recebia muitas pedradas, até mesmo tiro. Ele começou a anunciar o santo nome de Jesus Cristo, a verdade do Senhor. E ele orava bastante. As orações dele livrou ele de todas as acusações das pedradas e daquelas balas perdidas, né? E muitas das vezes eu assisto as pregações dele, as orações do saudoso, o irmão missionário Davi Miranda, porque é um homem fiel a Deus, né? Porque eu falo um homem fiel a Deus porque ele está vivo diante do Criador, né? Porque o crente fiel, ele não morre, ele vive,
ele vive eternamente. Ele é eterno, né? Mas junto com o Senhor Jesus. E a verdade dói, mas é bom para a nossa alma. Porque, amados irmãos e os ouvintes da Santa Palavra do Senhor, nós não vamos ficar só tomando leite, leitinho igual a criança, não. Nós tem que comer um alimento mais forte também. Senão, as coisas que estão nesse mundo pode nos fazer, né, perder a nossa salvação eterna. Porque o Senhor Jesus, Deus, aleluia. o Senhor Jesus falou, não amai o mundo e nem as coisas que no mundo há. Então, meus queridos, você lê a Santa Palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor vai nos dar sabedoria. Amém?